hoje estava pensando em dar trabalhar uma coisa diferente com o ChatGPT. Então, em vez da gente brincar para fazer alguma coisa que não tem uma aplicação real, eu quero fazer algo que tenha uma aplicação real. Então, aqui, o que eu vou fazer? Levando em conta que a gente tem vários dados de cotações de ações pela internet, eu quero fazer um algoritmo em Python. Eu posso muito bem fazer isso por conta, pesquisar como fazer, e levar um tempo, né, claro. E eu posso muito bem usar o ChatGPT. Então, hoje a gente vai usar o ChatGPT para fazer um código de análise de ação. Vamos ver aí. A minha intenção é que a gente possa comparar um investimento com o outro, ou ver qual que é o investimento mais atraente. E a minha intenção é usar o ChatGPT para a gente conseguir achar a melhor oportunidade. Vamos ver o que ele traz para nós. Eu não consigo prever o resultado, porque cada vez que você pergunta uma coisa, ele te gera um código novo. Então, primeiro, para a gente poder saber como que a gente vai trabalhar com isso, né? Eu tenho o objetivo que é construir esse código e a gente vai vendo como que ele vai sendo explorado junto com o ChatGPT. Então, aqui, a primeira pergunta que eu pensei em fazer. Então, o pessoal fez assim: gere um código em Python onde eu possa analisar duas ações do mercado financeiro e ver qual é a opção mais interessante. Vamos executar? Bom, de novo, mais um erro. Eu vou dar um pause, vou executar de novo e eu volto daqui a pouco. Pessoal, então olhando aqui o retorno que ele gerou para nós, ele falou assim: para analisar duas ações do mercado financeiro e ver qual é a opção mais interessante, a gente pode usar o Pandas, é claro, e a biblioteca Matplotlib, que vai plotar para nós aí os gráficos, né? Além disso, é importante considerar o fator como o preço de ações, o lucro das empresas e a rentabilidade das ações e dos envolvidos. Então, abaixo um exemplo de código em Python que pode ser usado para análise. Vamos dar uma olhada no que ele gerou para nós. Então, além de a gente usar o Pandas, a gente vai importar o Matplotlib. Aqui eu tenho duas ações, ok? Esse é fácil de a gente conseguir. A gente vai usar o Pandas Data Reader. Aqui ele vai plotar os gráficos, ok? A princípio tudo certo. Cálculo de rentabilidade. Então esse cálculo aqui ele vai fazer um cálculo de rentabilidade. Ele vai pegar o fechamento do dia anterior menos no dia atual e vai dividir pelo dia atual para ver qual é o percentual que ele variou de um dia para o outro. Aí ele vai checar, por exemplo, qual é a ação que tem a maior rentabilidade e vai retornar para nós. Tranquilo, então dá pra gente fazer esse algoritmo aqui. Vamos ver o que ele retorna para nós. E a gente pode também estar mexendo nele. Então aqui a gente já fez, né, a importação do código. Como eu não tenho esses dados aqui, na verdade eu tenho, mas para vocês acompanharem, a gente vai importar esses dados da internet, né, de duas ações, e eu vou trabalhar com elas. Duas coisas que eu fiz aqui então. Primeiro eu fiz as importações de duas bibliotecas, Datetime, e fiz a importação do Pandas Data Reader, que é a informação que a gente vai usar para poder buscar as ações. Aqui eu criei uma função chamada getCotações. Já vou explicar bem certo como ela funciona. Esses dois aqui não é necessário a gente usar. Eu não vou agrupar elas, a gente vai editar esse código. Então aqui, getCotações vai receber o seguinte: o ticker, ou seja, o código da ação que a gente vai estar analisando, o período inicial dela. Aqui então, eu vou fazer um try numa conexão. Eu não preciso desse try. Em caso de eu executar em massa, isso aqui a gente precisa. Mas então eu vou criar, em resumo, a data inicial que vai ser hoje, né? E aqui é o seguinte, eu tenho então um data frame que vai usar a função web do Pandas Data Reader. Ele vai usar a fonte de dados sendo Yahoo. E aqui eu preciso colocar o nome do ticker. Então, por exemplo, se eu for pegar uma ação da Petro, que tem que ser Petro 4 e tem que conter o ponto SA. Todas as ações do Brasil têm que conter o ponto SA. Então, aqui eu vou deixar de forma dinâmica para passar em função. Eu passo aqui só Petro, por exemplo, ele vai receber e já vai fazer a concatenação com essa string. Aqui, então, a gente tem o data source, que eu falei é o Yahoo. O start vai ser a data inicial. Então, o padrão que eu vou colocar aqui vai ser desde de janeiro desse ano. E a data final que eu vou colocar aqui vai ser desde hoje, né? Então, de janeiro até hoje. Aqui eu não vou fazer da segunda forma, eu vou dar um return def. Então, é uma função que eu criei para retornar cotações. Bem tranquilo, bem fácil de fazer. A gente vai chamar então aqui cotações.
E antes de executar o código de baixo, eu vou só ver se ele está funcionando. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl X, abrir um novo código aqui e colar na parte de baixo. Estou usando o Jupyter Notebook dentro do VS Code, para quem não sabe. O ticker, então, eu vou chamar Petro, ponto, só Petro. E aqui eu vou, a data, não vou nem mexer a data. Vê que se eu passar a função aqui sem esse parâmetro, automaticamente ele vai preencher com essa data. E como esse é um parâmetro obrigatório, não definir valor, eu preciso definir primeiro. Então, se eu vim só aqui dar um Ctrl Enter, para ele executar aqui, pessoal, aconteceu um erro aqui. É muito importante esse erro acontecer, porque fazer programação e desenvolver código é parte de você estar usando uma biblioteca e de repente ela para de funcionar e você tem que ajustar alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse código que eu tinha aqui não deu certo. Então eu tive que fazer de novo o código, né? Então eu vou apagar isso daqui. E o que acontece? Tive que fazer a importação do Pandas Data Reader, né? Por ter a função, o pacote data, chamei de PDR. Eu precisei fazer essa importação aqui. Yahoo Finance. Esse PDR Override, ele sobrescreve alguma função que eu acredito que estava com problema devido a alguma atualização. E a partir disso ele passa a funcionar. Então, olha, eu não vou criar uma função, vou trabalhar aqui direto com o código. Mas então vocês já viram, às vezes precisa trabalhar com alguma alteração e mexer em alguma coisa e a gente tem que estar apto para isso, né? Então aqui eu vou chamar de ações, vou chamar DF1, vai ser nosso, só DF mesmo que está aqui já, isso que é nossas primeiras ações, né? E aqui o DF2, eu vou chamar ele que vai ser o YouTube. O YouTube é o Itaú, né? A gente vai ter a Petrobras e o Itaú. Então, como eu já importei o DF aqui, eu vou só importar o YouTube. Ele é rápido para fazer a pesquisa, né? Então, os dois já tem. Aqui eu fiz para mostrar para vocês. Nós temos aqui o preço, volume. E no DF2 nós temos aqui também preço, volume, sabendo que esse aqui é o Itaú. Ok, feita essa mudança, essa alteração, vamos dar uma olhada aqui no código de baixo, para a gente ver o que a gente precisa fazer para ele estar funcionando. Então, o Stock Data 1 eu vou fazer como DF. Stock Data 2 vai ser nosso DF2. Não é o close que a gente vai usar. A gente vai ter o date, que é a primeira parte da... Então, as datas, né, que é o index aqui, eu vou chamar de adjust close, que é o fechamento que está lá. Se a gente dá uma olhadinha aqui, o adjustment close. O close em si, o que acontece? O que é a diferença do close e do adjustment close? Quando chega o final do dia, que fecha o mercado de ações, o preço oficial não é o preço que ficou na hora que fechou o mercado nesse momento. É o preço de fechamento ajustado. E esse que é o preço que vale quando você vai fazer uma análise de ações. Então, leve em conta que sempre o preço ajustado de fechamento. Tendo isso em mente, aqui a gente vai tentar acessar então essa função. Eu vou jogar em partes, essa outra parte do código para cá, aqui eu vou executar e plotar o gráfico. Bom, deu um erro porque ele não identificou o date, porque o date na verdade é um index, então eu poderia fazer muito bem assim também. Vamos ver se vai dar certo, utilizando o index. Se vocês olharem aqui e eu fizer ponto index, ele vai retornar um índice. Agora ponto values, ele vai retornar os valores. Então eu posso fazer assim, index.values e mesma coisa embaixo, no 2 index.values. Isso aqui é para fazer a plotagem do gráfico, vamos confirmar. Perfeito, então, usando o index, lembrando, quando eu tenho índice, eu não consigo chamar ele pelo nome, eu preciso vir aqui no index de values. Perfeitamente, olha, a gente pode ver a ação 1, que eu vou chamar aqui de, já para facilitar para o nosso Petro. Aqui a ação 2 vai ser YouTube 4. Então vamos executar de novo. Petrobras é a ação que está em azul. A gente pode ver que ela teve uma valorização maior aí no mesmo período, né? E o Itaú é o que está aqui em laranja. Dá para ver também aí que teoricamente se manteve mais estável. Então só com isso a gente não consegue ter tanta análise, né? Claro, dá para ver que a Petro pode ter dado um retorno maior, mas o Itaú acabou sendo um pouco mais estável. Com isso em mente, a gente vai tentar rodar esse código aqui. Então, vamos ver o que ele vai trabalhar para nós. Aqui eu vou comentar e vamos executar esse cálculo, ver se não vai dar erro. Ok, não deu erro. E vamos descomentar e vamos executar. Aqui então, ele trouxe para nós que a ação 2 teve uma rentabilidade maior.
Por quê? Porque esse código aqui ele faz um cálculo de rentabilidade. E aqui ele fez um cálculo geral. Vamos trabalhar mais em cima desse código para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou criar então mais um aqui e vamos ver o que acontece se eu fizer esse cálculo aqui. Se eu só jogar isso aqui, o que vai acontecer? Tá, então ele me retornou -1. E se eu fizer basicamente isso? É o último item da... então olha, vamos voltar no começo. O que é o -1? Até tinha esquecido de falar para vocês. -1 é o último índice da ação 2, da ação 1 aqui. Então vamos ver aqui, é o último preço. Ó. Se eu pegar ponto aqui, ponto tail, ele vai me retornar exatamente o último preço. Ó, de Justin Close está aqui. O close que ele trabalhou está aqui. Então o tail vai retornar os últimos 5 itens. Aqui o close -1, ele vai pegar também o último item. Ó, é 23 aqui, ele está retornando aqui, ele não fez o arredondamento, mas enfim, dá para a gente trabalhar aqui que é o último item da análise de dados. E se você apertar o 0, ele vai retornar o primeiro item. E o primeiro item, qual é? Vamos ver aqui no head. Ó, é 29. Então o primeiro item aqui é o 29. Se eu mudasse por Justin Close, que é o correto, que é o fechamento aqui, a gente vai ter o 17. Então, tendo isso em mente, o que ele fez? Ele simplesmente pegou esse daqui, diminuiu do último número e dividiu pelo último número também. Então, ou seja, ele fez qual foi a variação do preço da ação. Aqui ele viu que se você tivesse comprado em janeiro, você teria tido 14% de rentabilidade. Nesses dois cenários, em um ano, então, seria mais interessante você ter uma rentabilidade nessa ação. Então, ó, esse é o código que funcionou, que ficou legal. Galera, esse vídeo é isso. No próximo, que eu já vou postar em seguida, porque eu já estou gravando direto, eu vou postar alterando esse código. Então, será que a gente consegue, talvez, analisar mais essa ação, talvez trabalhar com código diário de variação, ver qual que é a que tem mais risco, a que tem menos risco, para calcular o beta dela. Então, bom, nesse vídeo é isso, pessoal. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo. Se você tem sugestão, deixa no comentário. E é isso aí, obrigado. Também, lembrando, tem um curso de automação com Python que está aí embaixo. Não é um curso meu, é um curso que eu estou indicando, mas é um curso muito bom para você poder trabalhar e conseguir se aprimorar nas suas atividades e no conhecimento em Python em si. Então não deixe de se inscrever e não deixe de conferir, pelo menos ver o curso, ver a grade dele. É um curso barato, dá uma olhadinha lá. Beleza, pessoal? Obrigado.